Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e essa semana vamos falar sobre Longe de Casa. Bom, essa aqui é uma antologia de 15 contos de autores nacionais. É um projeto que eu financiei no Catarse, na verdade. Foi até bem bacana lá a campanha. Mas ela obviamente está disponível para compra, né? Eu não falaria aqui de um produto que você não consegue mais comprar. Como ele é um quadrinho nacional de terror, eu tô falando agora porque se você tá vendo esse vídeo no final de setembro, significa que eu fui derrotado pelo livro do Machado de Assis e esse aqui é o último livro do mês de autores nacionais. Se você tá vendo esse vídeo no início de outubro, significa que eu falei do Machado de Assis semana passada e a gente tá entrando no tema já de terror, então esse aqui é o meu Coringa. Entre os autores que tem aqui nessa coletânea tem o Silva Zoão, que eu até comentei dele lá no Magias e Barbaridades, é um quadrinista aí da internet que eu sigo, e ele é um dos organizadores dessa antologia aqui, e foi através do canal dele, não sei se foi Instagram, Facebook, que seja, foi que eu conheci esse projeto, né? Uma das histórias até é dele, ironicamente é tipo, a que eu menos gostei é dele, mas assim, eu gosto do trabalho dele como um todo, né? Então, a história dele é um pouco abstrata demais, assim, eu não entendi tanto o que ele quis passar. Então, ela especificamente eu não curti tanto. Na verdade, assim, eu li pouco terror, né? Eu li uns 2 ou 3 livros de terror. Tudo que eu li de terror é que eu comentei aqui no canal. Eu não tinha lido antes, assim. Eu li, sei lá, O Menino que Desenhava Monstros, Bird Box, de repente mais um. Eu lembrei pelo menos aqui de 2. Então, eu não sou nenhum especialista no gênero, né? Mas o que eu senti falta nessa revista foi, assim, ter um tempo para você desenvolver os personagens para que quando aconteça coisas ruins com eles, você pelo menos fique um pouco chateado. E para você ter essa conexão em 10 ou 15 páginas, eu não cheguei a contar as páginas, mas dá para imaginar, né? São 15 histórias, é uma revista relativamente pequena. Então as histórias são curtinhas, então nem todas elas conseguiram fazer com que eu me conectasse com os personagens de modo a que eu me importasse quando coisas horríveis acontecessem com eles. Mas a revista traz sim uns temas bem bacanas, né? Além do terror que permeia os contos em maior ou menor grau, todas as histórias têm alguma crítica. Então, assim, tem história sobre poluição, sobre racismo, sobre diversos tipos de abuso. Se eu explicar muito, eu vou entregar um pouco das histórias, mas assim, todas elas têm alguma crítica com uma pegada um pouco mais social também em maior ou menor grau. Então, não é só o terror que permeia, assim, todas elas têm algumas camadas de profundidade, então pelo menos isso é bem legal. No final das histórias, você tem um parágrafozinho com sobre o autor, né, que eu não conheço a maioria deles, né, só conheço praticamente um, na verdade. É legal você entender um pouquinho sobre o autor, é curtinho, é um parágrafo mesmo, mas é legal você entender sobre o autor nesse sentido, porque você entende as motivações dele, tanto de roteiro quanto de traço. O pouco que eles explicam ali sobre os autores, mesmo que você não conheça, você consegue pelo menos fazer uma conexão com a história que você acabou de ler. Então esse detalhezinho de extra no livro é, assim, cereja do bolo. Achei muito válido. Em termos de terror, tem, assim, pelo menos umas 3 histórias que me deixaram bem tensos. Eu também, de novo, não tenho outra base de comparação, porque eu nunca li quadrinhos de terror. Eu só li alguns romances que eu comentei aqui, né? Esse mês, se a gente estiver em outubro, né? Em outubro, provavelmente eu vou ler o livro do Edgar Allan Poe, que são contos também. Embora seja só texto, não tenha quadrinho, pelo menos eu vou ter um pouco mais de experiência com contos de terror. Então, provavelmente no vídeo do Edgar Allan Poe eu vou comparar um pouquinho as 2 obras. Mas, para uma primeira experiência, eu acho que já valeu esse quadrinho aqui, com certeza. Em relação a traço, praticamente todas elas são muito bem desenhadas. Na verdade, todas elas, eu acho que dá pra dizer isso. É uma questão de você se afeiçoar ao traço ou não, né? Tem algumas que artisticamente não me agradaram tanto, mas eu acho que é uma questão de gosto mesmo, não dá pra desmerecer tecnicamente nenhum artista que tá aqui. E só destacando, assim, umas histórias que eu gostei bastante, sem entregar muito, né? A primeira história, ela tem um traço, assim, super Disney. Eu acho que é a história em que o traço funcionou melhor em função da trama. É uma das minhas histórias favoritas. A história do Uber é muito boa também, porque assim, você tá com um livro de terror na mão e você tem uma mulher entrando no Uber de madrugada, já é uma premissa suficiente pra você ficar super tenso durante a história. E a outra que eu gostei muito também é a de que tem os caçadores entrando no mato à procura de uma criatura, que é a história visualmente mais marcante. Ela tem um terror um pouco mais agressivo visualmente, assim, eu não sei se tem um termo específico pra isso, né? Então, assim, o terror não é tão psicológico, ele realmente tem umas coisas meio assustadoras, digamos. Não tem aqui nenhuma restrição de idade, mas assim, definitivamente não é um livro pra você dar pra uma criança, né? Pelo menos leia antes de você dar pra alguém mais jovem, assim, por exemplo. Em relação à qualidade do material, né? Eu financiei a campanha, então
Eu paguei um pouquinho mais barato do que você pagaria agora, provavelmente, né? Geralmente são os preços mais atraentes. A capa dele, você no vídeo, obviamente, você não vai conseguir ter essa noção, né? Mas ela é meio que macia, ela é um material que, assim, de cabeça, assim, eu não lembro de ter em outras revistas minhas. O papel é um papel basicão, né? Assim, não é nada demais. Mas dá pra ver que não é um material super caro, mas ele foi feito com certo cuidado. Então, assim, em termos de qualidade é bem bacana. Eu não me arrependi de ter financiado, embora eu não tenha gostado de todas as histórias. Eu acho que o saldo é que eu gostei o suficiente pra procurar mais coisa dessa editora. Eu não sei se eu comentei no início do livro, é a editora Diário Macabro. Eles me parecem ser uma editora pequena, tem uma produção assim, né, um pouco menor e tudo, tanto que eles fazem essas campanhas de financiamento que editoras maiores não precisam. A Darkside, por exemplo, nunca vi fazer essa campanha de financiamento. Eles têm lá um livro, por exemplo, do Enigma de Outro Mundo, que é um filme famosíssimo. Acho que eu até já comentei dele aqui quando eu comentei lá do Asimov. Tem muita coisa nacional, muita coisa que é original deles, digamos, né, que eles não estão trazendo, só republicando. Tem muita coisa que eles estão colocando aí pro mercado. Então, eu acho legal incentivar esse tipo de coisa, assim. Eu vou procurar alguns artistas aqui. Eu não quero ficar citando nomes porque eu já citei 3 que eu gostei mais, né? Mas eu não quero ficar falando um por um, porque eu acabaria diminuindo alguns que eu não gostei tanto. E eu acho que isso é um pouco pessoal. Eu acho que o saldo é esse. Eu gostei o suficiente pra procurar mais coisas nesse estilo. Eu quero ler outras antologias de terror. Eu vou ler pelo menos a do Edgar Allan Poe, mas eu quero ver mais quadrinhos de terror. Se você tiver alguma recomendação, independente de fonte, assim, né? Alguma coisa que seja acessível para eu poder comentar aqui no canal, deixa aí embaixo. Só que eu não consegui gostar o suficiente para recomendar. Como eu disse, assim, eu tenho que ter um pouquinho mais de experiência com terror. O problema é que, como essa é uma editora pequena, eu não imagino que você tenha nas livrarias, que você possa pegar e de repente ler uma história só para ver se você gosta e tudo. Mas então, assim, claro que eu também não vou dizer que não é pra ninguém. Então, eu recomendaria só pra quem realmente já é fã do gênero, já é fã de histórias de terror. Mas eu tô realmente falando de um local de inexperiência. Então, eu tô com certo receio de recomendar essa revista porque eu gostei só de algumas histórias. Eu espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, eu não tenho certeza ainda de onde esse vídeo vai se encaixar, mas ele é um livro só de autores nacionais e é um livro de terror também. De qualquer maneira, na semana que vem a gente vai falar de algum livro de terror. Se você curtiu, não esquece de dar aquele joinha, ajuda a gente pra caramba aqui. Compartilha com seus amigos, acho que esse vídeo ficou curtinho, é um ponto de entrada legal pro canal. E ativa aquele sininho para receber as notificações também. A gente voltou na nossa programação correta toda terça-feira às 19 horas. Mas aí você ativa aquele sininho e a gente te lembra sempre. E a gente se vê semana que vem. Ó, eu tô tentando, gente. Eu juro que eu vou tentar terminar de ler o Machado de Assis a tempo.